igreja não foi chamada para criar leis, porque ela já tem uma lei, a lei do Senhor. Ela aquece a alma, a lei do Senhor é perfeita e fortalece os ossos. A lei do Senhor é pura e dá vigor ao homem. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Para, irmão, para com essa música. Se comporte, você está numa igreja. Vamos lá. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Eu vou ler em outra tradução. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele foi obediente a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido ainda. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Irmãos, Hebreus é sensacional. Hebreus é a graça explicando a lei. Há quem diga que quem escreveu Hebreus foi uma mulher, porque depois de 13 capítulos intensos, e termina dizendo assim, nessas poucas palavras que disse. Então, é verdade. Tem teólogos que acham que foi uma mulher que falou. Eu não sei, né? Mas tem tudo. Ô irmão, tá bom demais aqui. Perdão. Tem uma unção gostosa aqui, não tem, gente? Aleluia. Hebreus é a graça explicando a lei. Deus trazendo a graça e mostrando através da graça a sua lei. Na realidade, se nós formos analisar biblicamente, nunca foi a ideia de Deus a lei. A ideia de Deus sempre foi relacionamento. A ideia de Deus sempre foi aliança. A lei, a Bíblia diz que é para o injusto, não é para o justo. O justo não precisa de lei. Por isso Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele não estava quebrando a lei, ele estava aperfeiçoando a sua forma. Ele estava dizendo o seguinte, quando meu pai deu a lei, vocês não entenderam, vocês interpretaram do jeito de vocês. Mas ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Porque na lei, você tinha que ser pego em pecado para ser apedrejado. Na graça não, o Espírito habita em você. Você só olhou, ele já dá um grito aqui dentro. Uou! Você diz, oh, então eu pergunto para você, o que era mais difícil, a lei ou a graça? A graça é muito mais difícil. Por quê? Porque é vigilância constante. Você não é vigiado por outra pessoa, você é cuidado pelo Espírito Santo. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando para um empresário, um grande empresário lá da nossa cidade. E ele dizia assim, rapaz, eu até gosto de ir na sua igreja, às vezes lá ouvir o evangelho, mas cara, virar para crente não dá não, porque crente não pode fazer nada. Crente, eu disse, quem falou para você que crente não pode fazer? Ele disse, vocês não fazem nada, vocês são uns quadrados. Eu disse, não, a gente faz tudo. Ele disse, crente pode beber? Eu disse, pode beber tudo, meu filho. Aqui desce redondo, aqui desce quadrado. Você pode? Eu digo, pode. Eu disse, ué, mas fumar não pode. Eu disse, quem falou para você que não pode? Pode fumar maconha, cigarro, cachimbo, charuto. E eu disse, então a sua igreja é diferente. Eu digo, é muito diferente. Ele disse, tá, e a gente que é casado? Crente pode pular cerca? Eu disse, pode pular cerca, o muro, alambrado. Ele disse, então por que vocês não fazem? Eu disse, porque nós não queremos. Deus não botou um anzol no meu nariz para me proibir nada. A Bíblia não é uma carta de regras, é uma carta de amor. Pai e filho trabalhando juntos. Não, mas eu ando com Cristo. Não, você não vai herdar nada de Cristo andando com Cristo. Judas andou com Cristo e não herdou nada. Você tem que amar a Cristo, porque andar é muito pouco. Você tem que amar a Cristo.
para poder ser transformado e tocado por Cristo. Aleluia, evangelho não tem a ver com você. Então eu tenho que estar rendido para conhecer, eu preciso estar perseverante para conquistar, e eu preciso estar manso diante dele, com paz, para poder herdar o que ele tem. Porque a terra, irmãos, não é dos ditadores, a terra é dos mansos. É os mansos que herdarão a terra, não é os ditadores. Os ditadores estão brigando por territórios, e brigam até hoje. Olha as guerras ao nosso redor. Mas a terra não é dos ditadores, a terra é dos mansos. Quem vai herdar a terra um dia serão os mansos, porque os mansos vivem em paz, e só quem vive em paz pode brigar. Amém? Amém? Só quem vive em paz é que pode guerrear. Quem vai vencer o diabo não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Quem esmaga a serpente é um Deus de paz, não é um Deus de guerra. Aleluia! Por isso todo homem de paz, ele aprendeu a brigar, porque ele sabe que a briga é até uma covardia, porque ele sempre será um vencedor. E nós precisamos andar nesse lugar, irmãos. O comportamento seguro que o Espírito Santo nos traz. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre elevar esse nível de justiça. Alguém me perguntou esse dia: Luiz, você é um pregador de prosperidade? Eu digo: não, eu sou um pregador de justiça. Falamos tanto de prosperidade porque não temos falado de justiça. Se você fala de justiça, a prosperidade vai te seguir, meu irmão. Amém? Seja justo. Então eu queria gastar um pouquinho de tempo hoje para a gente, depois a gente vai orar, ok? Mas eu queria gastar um pouco de tempo para a gente deixar algumas coisas claras através das Escrituras. O Espírito Santo tem me ensinado alguns comportamentos seguros. Seguros, é seguro, porque cara, o pastor Rafael Conrado estava dizendo que ele veio da favela. E eu não vim de Alphaville não, eu vim da Alfavela também, irmão. E quando você vem para o Evangelho, o Espírito Santo começa a remir a sua vida, a sua movimentação. E tem algumas perspicácias que Deus não tira de você, Ele só aperfeiçoa ela para o seu reino. Amém? Hoje eu entendo por que eu tive que viver na rua, por que eu tive que passar tantas dificuldades na rua, por que eu vivi no meio de tanta gente pecadora. Fui um pecador miserável. Por quê? Porque o meu nível de misericórdia e de tolerância cresceu. Porque só vive misericórdia quem já experimentou misericórdia. Quem nunca experimentou misericórdia não sabe exercer misericórdia. Quer condenar todo mundo, estende o dedo, mas não estende a mão. Enquanto eu e você não experimentarmos misericórdia, a gente vive condenando a vida dos outros. E o Senhor começou a falar assim: olha, quando você estiver com raiva, não responda a ninguém. Quando você estiver feliz, não faça promessas. Quando você estiver cansado, não desista. Quando você estiver triste, não tome decisões importantes baseadas na sua dor. E quando você tiver problemas, não procure um culpado, resolva-os. E o Espírito Santo começou a me conduzir para viver. Tem muitas coisas que eu não aprendi numa faculdade, não aprendi numa universidade. Eu aprendi em casa, com o Espírito Santo. Não que isso anule os estudos, não, estude. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Precisamos conhecer, mas uma coisa não substitui a outra. Porque não adianta você discutir com pessoas que não aceitam a verdade. Quem não aceita a verdade é como dar remédio para quem já está morto, irmão. O Espírito Santo, só Ele pode revelar para você quem realmente Deus é e quem realmente você é para Deus. Você não entra numa faculdade, numa escola de amor. Ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Eu não posso aprender com alguém que é humilde e simples e me tornar prepotente e soberbo. Então não é com Cristo que eu estou aprendendo. Amém, irmãos? E Jesus, paizão, ele tem um jeito de pegar a gente, porque olha onde é que Jesus fala pela primeira vez de adoração nas Escrituras. Ele fala para Samaria, considerado a cidade imunda da época, um povo misturado, um populacho, uma mistura de gente. E Jesus vai lá e prega para uma mulher que já teve 5 maridos, e o que ela tinha não era dela. E Jesus fala pela primeira vez de adoração para ela. Ele não fala para um sacerdote levítico, ele fala para uma mulher
que ia buscar água no poço meio-dia, para não ver outra mulher. Vai que ela se esbarra com uma ex lá. E todo mundo foi comer, e ele foi lá sozinho, ficou sentado esperando ela. E quando ela chegou, ele disse: você pode me arrumar um pouco de água? O Jesus que veio para ajudar, ele começa o diálogo pedindo ajuda. Jesus é maravilhoso, irmão. O Deus que salvou o mundo num dia de angústia, pediu oração para 3 amigos que estavam dormindo. Cabe isso na sua cabeça? Não cabe. Porque é assim que Jesus é impressionante. Você prepara a sala, ele entra pela cozinha. Você prepara o dia, a festa, ele entra no velório. Deus, ele tem um jeito de trabalhar peculiar. Não era no templo que ele deveria ensinar sobre adoração, mas ele não ensina sobre adoração no templo. Ele ensina para uma mulher considerada imunda, uma cidade considerada imunda, uma cidade mística, mestiça, misturada, um povo misturado. Mas eu tenho aprendido uma coisa, irmãos. Quando eu aceitei Jesus, voltei para Jesus há 27 anos atrás, desviado 14 anos, dos 14 aos 28, as pessoas me diziam assim: ó, não tem jeito não, o evangelho não tem lugar para ex-viciado, para ex-bandido, para ex não sei o quê. Irmão, mas todo mundo aqui é ex alguma coisa. O evangelho é naturalmente sobrenatural. O objetivo do evangelho não é livrar você da dor presente, é livrar você da dor eterna. O objetivo do evangelho é treinar você e não só usar você para fazer algo, porque não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou me tornando para Cristo. Porque se eu estou fazendo, hoje eu conversava com o pastor Pedro, eu dizia: Pedro, estou muito feliz de te ver, faz 15 anos que eu vejo você fazendo a mesma coisa. Eu estou lá em Itajaí, irmão, fazendo a mesma coisa, cavando no mesmo buraco, no mesmo poço, saindo água, tem hora que a água explode, aí a gente se esbanja. Aleluia. Meu irmão, sabe por que essa garrafa tem prazo de validade? Essa água que está aqui dentro tem prazo de validade? Porque ela está engarrafada. Se ela tivesse numa cachoeira, ela não tinha prazo de validade. Sabe por que muita unção começa bem e termina mal? Porque encaixotou ela, escondeu ela. E tudo que você para em você tem prazo de validade. Porque você não é uma represa, você é um rio. Você foi chamado para fluir no Espírito. Então, na cachoeira não tem prazo de validade, porque ela está correndo o tempo inteiro. Mas se você pegar essa água, colocar ela num vidro, num pote, numa garrafa, você vai ter que colocar um prazo de validade nela. Assim a unção que um dia você recebeu do Senhor, ela veio e parou em você. E sabe por que ela parou? Você diz: Deus não fala mais comigo. Mas você não toca mais ninguém, você não ministra mais ninguém, você não investe mais em ninguém, você não gasta mais tempo com gente. Deus não dá unção para perder tempo, irmão. Ele me ungiu para, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus disse em Lucas 4,18, Lucas 4,19, repetindo Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Irmãos, mas o mundo, pastor, é um problema? Não, irmãos. Se vivemos com Cristo, o mundo não nos atrapalha, é nós que somos um problema para o mundo. Um dia Acabe encontrou Elias e disse: és tu o perturbador de Israel? Elias disse: não, perturbador é você com o seu pecado, eu não sou perturbador. Se você anda com Cristo, o mundo não te atrapalha, o mundo não é um problema para você. Mas o mundo é terrível. Sabe por que o mundo se rebelou contra o homem? Porque o homem se rebelou contra Deus. Se nós vivermos na ordem de Deus, o mundo se sujeitará ao homem. Não, mas a justiça do mundo é cega. Não, irmão, ela só é paga para não ver. Mas eu não vivo na justiça legal, eu vivo na justiça moral. Amém? Deus tem uma justiça, e a justiça de Deus é que prevalece. Podem se casar e se dar em casamento, podem casar pessoas do mesmo sexo, pode matar as crianças no ventre, mas a justiça de Deus ainda é moral.
E um dia todos nós vamos ter que se prostrar diante do Senhor e reconhecer que estávamos errados. Ou melhor, muitos já sabem que estão. Irmãos, pastor, cuidado com o que você fala, você pode ser preso. Irmão, Saul procurou Davi a vida inteira e nunca achou, era sempre Davi que achava Saul. Eu entrei nesse negócio para morrer nele, mano. Eu estou aqui para morrer na causa. Eu entrei aqui para morrer, não tem reservas, não tem reputação, não tem mais nada que eu queira defender. Se você tiver um pingo de senso de preservação, você não pode amar como Jesus amou. Se você tiver algum pingo, algum senso de proteção, você não pode mergulhar nas pessoas e salvá-las. Meu Deus não é um apregoeiro de justiça. Noé pregava a justiça. Enquanto ele construía a arca, ele ficou pregando. Agora eu e você precisamos saber o que estamos fazendo com a palavra que Deus colocou na nossa boca. Vou fazer uma pergunta, responde aí, mas se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Se Deus servisse um prato com as suas próprias palavras diárias, você seria nutrido ou envenenado? Porque Deus nos colocou aqui para mudar esse lugar. Deus nos colocou na terra para trazer vida para a terra. A terra não pode curar a terra, só alguém que veio do céu pode curar a terra. E você veio. Eu não vim, pastor, eu nasci ali em Itajaí. Não, ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. Ele me elegeu nele. Sabe qual é o problema? É que era sobrenatural, mas virou rotina. Tudo que vira rotina na sua vida deixa de ser sobrenatural. Tudo que vira rotina deixa de ser sobrenatural. Não tem mais lágrima, não tem mais paixão. Eu preciso de um mecanismo externo para poder mover. Eu preciso de uma música. Toca aquela música para que a glória de Deus venha. Não, irmãos, a glória de Deus não é um lugar que você entra e sai, é um lugar que você vive. Você vive debaixo da glória de Deus. Toca aquela canção, dá a manivela aqui, vamos trazer a glória. Não, você não tem que produzir o que você foi chamado para atrair. Meu Deus, aleluia, aleluia. Nem tudo que Jesus me dá permissão para fazer, Ele apoia o que eu estou fazendo. Muitos lugares eu teria permissão, mas não terei o apoio. Tem uns irmãos lá na igreja que às vezes ele diz: pastor, por que o senhor permitiu eu fazer se o senhor sabia que não ia dar certo? Eu disse: porque você precisa ter os seus próprios erros. Você precisa ter as suas próprias experiências. A experiência cobra caro, mas explica bem. E não adiantava dizer para você que não podia, porque você estava tão vidrado para fazer isso. Então eu só esperei dar errado. Se eu torcer para dar errado, não precisa. Porque a sua posição era correta, mas a sua intenção era profana. Não adianta ter posição correta com intenção profana. Deus mede os nossos corações, Ele mede as palavras antes que elas cheguem na nossa boca, irmãos. Aleluia. Êxodo 33, versículo 16, a Bíblia diz assim: quando Deus não quis ir com o povo, Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, por acaso, como há de se saber que achamos graças aos teus olhos, se tu não fores conosco? Por acaso não é por andarmos conosco que somos separados e diferentes de todas as nações da terra? Sabe o que Moisés estava dizendo? Nós somos diferentes porque o Senhor está junto. Porque se o Senhor não estiver junto, nós somos mais uma denominação evangélica.
Se o senhor não estiver junto, a gente é mais só uma igreja, a gente é só mais um pregador. Não, irmãos, nós não somos pregadores, ministros correndo atrás de ofertas. Nós somos ministros do Senhor, fomos chamados para atrair o céu. A igreja é proativa profética, ela não é reativa. Ela é proativa profética, ela dita a tendência dos próximos dias. A igreja não foi chamada para criar leis, porque ela já tem uma lei, a lei do Senhor. Ela aquece a alma, a lei do Senhor é perfeita e fortalece os ossos. A lei do Senhor é pura e dá vigor ao homem. A igreja não foi chamada para criar leis. A igreja é proativa, profética e não reativa. Ela não pode ficar reagindo. Não, irmãos. Ela tem que ditar a tendência. Ela é como um estilista de moda que está no verão desenhando a roupa do inverno. E quando mostra a roupa não faz sentido, porque está 40 graus e ele está desenhando casacos de pele. E as pessoas dizem, não faz sentido o que você está falando. Não faz sentido agora, mas a estação vai mudar e você vai ver que vai fazer sentido. Aleluia. Andar no sobrenatural é andar numa estação na frente, irmãos, é não ser pego de surpresa. Alguém me disse, mas Jesus vai vir como ladrão. Eu disse, vai vir como ladrão para você que não está esperando. Para mim ele vem como noivo, eu vou casar. Eu vou casar com ele. Ele não vem como ladrão, eu vou casar com meu Deus. Ele começou a chorar e disse, você não está esperando, você não está preparado. Para você vai ser pego de surpresa. Eu não, eu estou fazendo um enxoval. Todo dia eu compro uma peça nova para o nosso casamento. Todo dia eu perco algo meu e ganho algo dele. Todo dia sai algo da minha alma e entra algo no meu espírito. Alguém está me entendendo aqui, meu Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deixe seu like, compartilhe, assim outras pessoas também serão alcançadas. Com isso, você nos ajuda a evangelizar.